formei, eu sou formado em ciência da computação, trabalhei Aham. por quase 14 anos ali numa multinacional, trabalhando como desenvolvedor de sistema, mas eu sempre quis empreender em alguma coisa. A minha trajetória com o tráfego começou justamente por uma necessidade muito grande para criar uma marca de café especial. Começou a plantação de cafés especiais, a minha digníssima começou a estudar sobre marketing digital, porque a gente precisa vender de alguma maneira, Aham. né? Então, na hora que eu assisti, eu falei, meu Deus, minha cabeça fez, uau, meu senhor. Então é assim que a galera descobre. Quando eu pesquiso geladeira no Google, eles me perseguem por todo ano. Aí a gente começou realmente a aparecer com alguns clientes querendo esse serviço de social media, porque ela fazia social media para a marca minha de café e começou a pegar outros clientes. Perfeito. E nesses outros clientes começaram a querer a parte do tráfego. Só que ainda assim tinha o problema do seguinte: meu cliente chegava e falava assim, ó, não tem um resultado. E eu Uhum. ficava paralisado do tipo, tá, aonde que tá o problema? Foi aonde que eu vi um anúncio do senhor Thiago Tesma, né? Pensou bem, em janeiro a gente reestruturou tudo, e aí sim eu acho que a gente começou na trajetória de realmente falar assim, agora a gente é uma agência. E nessa época que a gente reestruturou, o cliente saiu, tal, a gente estava faturando em torno de, em janeiro, a gente estava faturando 4K. Em agosto foi 16K, então a gente Já passou duplicou. para 16K. Caraca, já dobrou. Em setembro foi 19K e em outubro foi 25K. Fala, Tiagão, tá me ouvindo? Fala, Xará, bom dia, tudo bem? Tô te ouvindo. Show de bola, tô te ouvindo bem também, tudo certo. Galera, vou bater um papo aqui com o Thiago, então. Desativar os comentários no final eu abro aqui e nesses 30 minutos eu espero que vocês aprendam muito e tenham muitos insights aí para que você possa também fazer dinheiro no digital começando do zero. Só um minutinho, quero ver se no Telegram. Ah, foi. Beleza, foi enviado. E aí, Tiagão, você fala de onde? Hoje eu moro em Guaxupé, Minas Gerais. Guaxupé, Minas. Olha que cidade. Pô, nunca ouvi falar dessa cidade não. Guaxupé. É a maior produtora de café do Brasil. Pô, show de bola. Ah, o meu café vem de Minas, eu sempre pego aí online, porque, pô, é diferenciado, né? É diferenciado. Show de bola. Tiagão, como que funciona aqui? Eu quero que você conte um pouco da sua história, tá? Desde que. Até o que você fazia antes do tráfego pago, e aí, tipo, por que você decidiu entrar nesse mundo? E aí, como você me conheceu, quando você entrou no Conversão e os resultados pós essa entrada no Conversão Extrema, Extremo Black também. E aí a gente vai trocando uma ideia, eu vou te interrompendo no caminho e a gente transforma isso aqui num papo informal. Fechado? Fechou. Então, com você. Então, eu tenho 36 anos, indo para 37 agora. Essa carinha de 50, que na verdade é só a barba, para tirar, fica com 18. E eu me formei, eu sou formado em ciência da computação, trabalhei por Aham. quase 15 anos, 14 anos ali numa multinacional, trabalhando como desenvolvedor de sistema, mas eu sempre quis empreender em alguma coisa. Eu comecei a empreender com 11 anos, depois empreendi com 17, depois com 20 e poucos ali, e depois a minha trajetória com o tráfego começou justamente por uma necessidade muito grande, porque em 2019 a Uhum. saca de café estava a cerca de R$ 390. Hoje está mais de 2.000, então diferença Nossa. muito grande. E então, quando a gente estava aqui, meu pai estava passando por muita dificuldade, porque ele não Uhum. estava preparado para uma queda tão brusca no café que teve. E eu morava em Curitiba nessa época, tá? Morava lá, já fazia uns 5 anos, 6 anos que eu morava lá. E eu resolvi voltar para cá, para empreender, para criar uma marca de café especial. Então, Uhum. voltei, me formei em tecnólogo em cafeicultura, nada a ver com Olha nada, né? só. E aí eu comecei uma plantação, Uhum. comprei uma parte do sítio, começou a plantação de cafés especiais, a gente começou, foi aonde que a minha esposa, né, a minha digníssima, começou a estudar sobre marketing digital, porque a gente precisa vender, de alguma maneira. Aham. Aí ela começou a estudar sobre marketing, começou a fazer alguns cursos de conteúdo, etc. Só que não ia. Uhum. Aí ela falou assim, ela comprou um cursinho de tráfego. Eu falo cursinho porque tinha muita brecha, tinha que pesquisar mais coisas na internet, tipo, dava um overview, mas eu tinha que pesquisar mais Sim, um coisas. curso Na época, menor, né? a gente pagou R$ 49 Sim. na época do curso. E ela assistiu as primeiras aulas e falou, isso não é para mim, eu não Uhum. consigo. Assiste você.
E eu sou o cara que gosta de números, né? Então, na hora que eu assisti, eu falei, meu Deus, minha cabeça fez. Pá! Eu falei, meu senhor. Então, é assim que a galera descobre quando eu pesquiso geladeira no Google, eles me perseguem por todo canto. Isso foi em que ano? Você lembra, não? Foi em 2000. A gente se mudou para Minas em 2019. Tá, E a gente começou com essa parte em 2020. perfeito. E a gente tinha acabado de construir a casa, então estava muito difícil, porque eu nunca vi um ralo de dinheiro tão grande chamado obra. Nossa, Pelo passei jeito, por você isso também também. recentemente. Sei como é que é. A gente se planeja para uma coisa e vem duas vezes mais, ou até três vezes mais, né? No nosso caso, veio 3 vezes mais. Então, aí em 2021, aí a gente começou realmente a aparecer com alguns clientes querendo esse serviço de social media, porque ela fazia social media para a marca minha de café e começou a pegar outros Perfeito. clientes. E nesses outros clientes começaram a querer a parte do tráfego. Só que eu sentia que estava faltando alguma coisa. Aí em 2021 eu entrei em outro curso, na verdade, de tráfego. E fui até fiquei nesse curso até 2023. Fiquei Perfeito.2 anos lá. Aprendi muito sobre tráfego e etc. Só que ainda assim tinha o problema do seguinte: meu cliente chegava e falava assim, ó, não tem o resultado. E eu Uhum. ficava paralisado do tipo, tá, aonde que está o problema? Porque gerar o tráfego, gerar as pessoas mandando para você, eu sei. Mas quando chega lá e você não fecha, onde que está o erro? É Uhum. isso que eu não conseguia. E eu falava assim, ó, a visão do tráfego técnica eu tenho. Eu quero ter uma visão de negócio. Quero ter uma visão mais abrangente. Foi aonde que eu vi um anúncio do senhor Thiago Tesma, né? Falando, e deu para ver que na tua comunicação você falava muito mais para empresários do que necessariamente para gestores de tráfego. Eu Aham. sei que é uma linha muito tênue entre um e o outro, só que eu vi que você falava muito mais para empresários. Eu falei, caramba, acho que é isso que eu estou precisando. É uma visão de negócio, de entender o meu cliente e não necessariamente só o apertar dos botões ali. E eu entrei no Conversão em outubro de 2023. Eu fiz uma colinha Uhum. aqui. Outubro de 2023. Show de bola. Em 2024, início de 2024, tanto eu quanto a minha esposa, a Jéssica, ela estava fazendo uma parte de gestão de conteúdo. Aí ela tinha os clientes dela e eu tinha os meus clientes, tipo, coisa completamente separada. Só que a gente via que também o pessoal que fazia tráfego não fazia bem o conteúdo. E o pessoal que Perfeito. fazia conteúdo não tinha o tráfego. Então a gente ficou olhando e falou assim, realmente, as duas coisas não dá para andar separadas. A pessoa tem que ter um posicionamento digital, mas ela também precisa do tráfego. Então a gente pensou bem, em janeiro a gente reestruturou tudo, e aí sim eu acho que a gente começou na trajetória de realmente falar assim, agora a gente é uma agência, porque a gente estava oferecendo serviços conectados, né? A Uhum. produção de conteúdo era conectada com o tráfego. E nessa época que a gente reestruturou, o cliente saiu, a gente estava faturando em torno de, em março, para você, em janeiro, a gente estava faturando 4K, Uhum. Na agência, né? Vocês montaram uma agência, né? Unindo os dois. unindo os Perfeito. dois. 4 mil, 4.000. Em janeiro de 24. em janeiro de Ano 2024. passado. Show de bola. E aí a gente, ok, aí eu terminei o conversão, eu entrei em outubro, eu terminei o conversão, eu tirei o certificado em março. Perfeito. Foi Foi uma luta, né? Porque todo dia era a manhã inteira. Eu falava, amanhã é para estudar. E separava a manhã inteira para poder mastigar o conversão do jeito que Nossa. dava. E aí, em março, para você ter uma ideia, ok, a gente reestruturou. E aí, alguns módulos aqui que eu até separei aqui, que eu dou destaque, que eu falei, assim, cara, se eu soubesse disso aqui há alguns anos atrás, meu Deus, que foi o. E são módulos que eu acho que muita gente, quando eu vejo às vezes conversando, eu vejo muito que muita gente pula. Muita gente quer ir lá para a parte do tráfego logo de uma vez, quero criar minha campanha. Só que o módulo de público comprador, para mim, foi quando explodiu a minha cabeça e a gente falou assim: meu Deus do céu, a Faz gente muita diferença, né? muita diferença, demais. Inclusive agora a gente está ajudando o pessoal lá do Sprint. E a primeira coisa que eu falei para eles, façam o módulo de público comprador. É a primeira coisa. Uhum. Depois vocês pensam em outra coisa. Agora vocês não vão fazer nada.
era o módulo de público comprador, a comunicação persuasiva e a vendas e prospecção do Nagel. São os três módulos assim que eu falei, cara, esses três módulos é o que você precisa assistir, porque criar uma campanha, você pode pesquisar no YouTube como criar minha primeira campanha no Google Ads, que vai Não. aparecer um zilhão de vídeos. Agora, como pesquisar o público certo para a minha campanha do Google Ads, isso você não encontra. Uhum. Uhum. Então, essa foi a grande virada assim, que a gente começou. E aí a gente foi para o Conversão, o Extremo ao Vivo. O ano passado, pô, massa. A gente foi. E aí, em julho, para você ter ideia, a gente fechou em 8 mil o faturamento. Mas tava crescendo. Estava crescendo, mas ainda pouco. Quando a gente voltou, e aí eu saí do Conversão, até falei para a Luísa, o pessoal saiu do Conversão, tipo, inspirado, nossa, que legal, vamos lá. Eu saí de lá, na verdade, com muita raiva, na verdade, que eu falei assim, cara, como é que esses caras estão faturando 25 mil, 50 mil, e eu não? As pessoas não têm uma atividade cognitiva muito mais alta do que a Sim, minha, sabe? sim. Em alguma coisa eu estou errando aqui. Quando a gente voltou com sangue no olho, que a gente falou, a gente vai fechar essa galera. Então, muita gente que estava namorando ali, ver se fechava ou não, a gente pode fechar. E aí a gente começou a fechar cliente, assim, numa velocidade que a gente não estava esperando. Até anotei que em agosto foi 16K, então a gente Já passou para 16K. Caraca, já dobrou. dobrou. Em setembro foi 19K, 19.900. Eu tô E aí, acompanhando que você acho que colocou uma planilha lá na comunidade do Conversão, né? sim, Em 24. E aí, em outubro, e outubro foi 25K. caraca, 25. Quando você bateu esse 25? Primeiro troféu, né? Onde é que é esse troféu? Aqui, ó. Aqui eu tenho esse troféu aqui, ó. Você já recebeu ou não o seu? Ainda não. Esse aqui, ó, que é o 25 mil reais em 30 dias. Cara, quando você levantou os números de outubro, depois você pode falar até um pouco pós isso, né? Também se tá nessa média, porque às vezes pode baixar um pouco, como pode aumentar. Agora a próxima meta é os 50 mil em 30 dias, né? E qual foi a sensação de chegar nesse 25 mil em 30 dias, cara? Como é que foi? Olha, a gente bateu, sabe quando 25 mil? No dia 31 de outubro, às 6 horas da tarde, que a gente fechou o nosso último contrato que faltava para bater os 25 mil. Que a gente estava em 24 e alguma coisinha ali, Cara, faltava ali R$ 700, a gente, não é possível, a gente vai ter que fechar. é possível que eu não bateu 25. Quando a gente bateu, inclusive, a gente bateu com uma indústria que a gente conheceu no Extremo ao Vivo. Olha só. No Extremo ao Vivo, a gente fechou essa indústria que ajudou a gente a bater os 25K. Que animal, cara. Que animal. Que uma das coisas que a gente voltou com sangue no olho do Extremo ao Vivo, e eu falo que o Extremo ao Vivo foi várias viradas de chave, né? Uma das viradas foi entender esse público, entender a parte de comunicação persuasiva, entender a diferença de persuasão e manipulação, que eu achei Uhum. excelente. Mas o Extremo ao Vivo foi uma virada, assim, que quando a gente voltou, a gente conversou muito. Foi eu e a minha esposa, né? E a gente estando lá, a gente falou assim, a gente precisa conversar com mais gente. A gente precisa conversar com o máximo de gente possível. Então vai você para um lado, eu vou para o outro, e a gente vai conversar com todo mundo que a gente puder. E uma das coisas que a gente trouxe para cá, porque a gente pensou assim, cara, a agência hoje, gestor de tráfego, tem muito, Uhum. muito, né? Então, qual que vai ser o nosso diferencial? A gente precisa arrumar um diferencial. E um dos diferenciais que a gente voltou foi uma parte que a gente enxergue o negócio do seu cliente como seu. Uhum. A gente voltou com a visão do tipo, atrás do CNPJ tem um CPF, tem ali um sonho de uma pessoa. Você precisa tratar aquilo ali com o máximo de cuidado e carinho possível. Ser o Uhum. mais transparente possível. Porque uma das maiores queixas que a gente viu de todo mundo que a gente conversou que não era gestor de tráfego e estava lá no Conversão era eu tinha uma agência, eles não me falavam o que estava acontecendo, eu não entendia o que estava acontecendo nas Sim. minhas campanhas, e eu resolvi eu mesmo fazer as campanhas porque não estava dando resultado e eu não sabia o que estava acontecendo. Então, quando Uhum. a gente voltou com essa visão, sabe? A gente achou o nosso diferencial.
E que o era ideal é entender que tem espaço, né? Porque assim, mas tem muito gestor, tem muita agência. Cara, tem, sempre vai ter, vai nascer muitas, vão morrer outras, mas quem se diferenciar no mercado e se comprometer com o cliente é um outro nível, né? E você conseguiu isso, teoricamente, em menos de um ano, porque você estava em janeiro com 4 mil, janeiro em outubro você chegou aí nesses 25 mil. Inclusive, 25 mil, você foi. É porque você não começou do zero, você tinha uma noção de tráfego antes, né? Sim. Porque quem entra do zero no conversão, eu tiro que 25 mil chega em torno de 2 anos, uma média, assim, 25 mil mês, né? Então, 10 mil mês vem no primeiro ano, porque depende muito do que a pessoa fazia antes, né, do tráfego pago começando do zero. E qual que foi a sensação? Vocês, tipo assim, cara, você não acreditou no início ou não? Você já, tipo, tava consciente, não, isso aqui é real? Ou foi, tipo assim, bizarro pra vocês? Foi bizarro, mas assim, na hora que a gente tem um costume aqui em casa. Uhum. Toda vez que a gente fecha algum cliente ou tem algum acontecimento nosso aqui da empresa, a gente toma uma taça de vinho. Não toma uma Tomaram garrafa, muitas taças de vinho, então, tomamos no Egito. uma taça. No final das contas, a gente já tava assim, a gente vai ter que arrumar algum outro jeito de comemorar, porque assim não tá dando. É uma taça só que a gente tava tomando para comemorar. Inclusive, teve um dia que tava tendo o Hot Seat do Black, Aham. e a gente com duas taças de vinho. Aí o pessoal falou assim: vocês estão com taça de vinho no Black Star. Gente, a gente fechou o cliente hoje. É a nossa comemoração, a gente não pode deixar batido. Porque a gente acredita muito que pequenas comemorações valem a pena. E a gente não estava esperando esse cliente fechar com a gente no dia 31. Quando ele fechou, eu saí correndo para ir no mercado. Falei assim: eu vou comprar um vinho, vou comprar alguma coisa para a gente fazer um jantar diferente. A gente vai voltar, que a gente voltou, comemorou, mas foi assim: foi surreal, porque a gente tava ali, quando a gente já tava assim, vamos, 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 quando a gente já tava no 45 minutos do segundo tempo, quando a gente falou assim, acho que não vai dar, a gente bateu. Então foi completamente bizarro, assim. E aí, hoje eles trabalham ainda de casa. A gente trabalha de casa. Então é legal reforçar isso pra galera. Cara, ele trabalha de casa, com gestão de tráfego, e em pouco mais de um ano saiu praticamente do zero para 25 mil reais em 30 dias. E hoje é a média de faturamento de vocês. Isso tá crescendo, tá um pouco para a galera até entender. A gente já passou um tempo desse seu recorde, né, de 25K. Baixou um pouco, porque em dezembro teve a parte de sazonalidade, né? Muito cliente resolveu pausar Cancelo. o Aham. contrato para tirar férias, então a gente teve uma baixa ali. Hoje a gente está na faixa aí dos seus 15 mil, mas também porque em novembro a gente teve um lançamento. A gente fez lançamento na Espanha. Olha Então, só. a gente tava com as duas clientes na Espanha, então a gente já fez tráfego, acho que para 6 países. Tráfego, Uhum. não, tráfego foi 3. Foi Espanha, Suíça e Estados Unidos. Uhum. Isso tudo daqui de casa. E foi tudo depois do conversão, que a gente começou a realmente entender, mapear público e Muito etc. massa. Mas aí teve esse lançamento, inclusive, mas essa cliente está prestes a fechar contrato com a gente full, porque a gente fez um lançamento de teste. Aí ela pagou em novembro, aí deu aquele boom. Aí teve essas pausas, agora a gente está negociando para ela voltar. E se ela voltar, acho que E aí é já interessante. levanta muito. É interessante o Thiagão compartilhar isso, porque é a realidade do gestor, né? Tem meses que vão bater mais e meses que vão bater menos. Mas olha só, ele já começou a média de janeiro com em torno de 15, aí daqui a pouco para 15, 20, um pouco mais, um pouco menos. Janeiro do ano passado era 4. Então, Em a um média desse ano tende a tipo assim, pô, daqui a pouco agora ele vai alinhar, então daqui a pouco ele chega no 25, daqui a pouco a média desse ano vai ser 25, 30. Já, o novo normal dele, o que acontece? Eu até vou mostrar aqui como é que foi o seu pico, ó. Ele veio em maio em 5 mil, aí foi para 6, 7, aí bateu esse 25. Então isso aqui foi o recorde, né? Agora é transformar esse recorde em um novo normal. É tipo assim, todos os meses fazer 25 mil. Aí o que vai acontecer? Vai acontecer esse outro pico que eles vão atingir, que é os 50 mil. Aí vai dos 50, vai cair para 30, para 40, fica naquela média. Daqui a pouco, mais um tempo, fica sustentando ali esses 50 mil por mês. É assim que funciona o crescimento. Quando a gente bate 25 mil em 30 dias, galera, é uma sensação tipo assim, cara, eu posso. Eu acho que é tipo como se você, tipo, cara, eu já tô no outro nível,
uma pequena parcela da galera que começou do zero, porque há muitos gestores no mercado, mas que fazem 25 mil por mês é raríssimo. Tem que ter muita. Tem que até ser um gestor empreendedor, não só um gestor técnico, né? Então tem uma grande diferença aí. Então isso aí é vocês. Todo mundo tá aqui entender que, primeiro, é possível demais. Não demora tanto, obviamente que demora. Então, em um ano, se você chegar no 10K, é excelente. Para no segundo ano chegar no 25. É possível chegar no 25 mil, porque uma galera fala que não é possível como gestor. Aí tá a prova. E agora o quarto passo é possível fazer isso todos os meses, que é o próximo passo do Thiago. Ele fez o recorde e agora é manter este recorde. Eu lembro que quando eu alcancei esse número também, final de ano, geralmente o churn, né, que é o cancelamento, ele é um pouco maior, dezembro, janeiro, e aí dizem que o brasileiro começa depois de fevereiro, né? E realmente eu acredito, por o carnaval, e, cara, e não é a nossa filosofia, nem a do Thiago, com certeza, mas para muitos brasileiros é, tá? Pegam férias mesmo, viajam, tiram dinheiro em tráfego e tal. Cara, o brasileiro é uma loucura. E aí você começa a expandir, mas ele sabe como fazer 25 mil por mês. Ele aprendeu. E é aqui que tá o grande jogo. Quando você vê uma vez e faz uma vez, você sabe repetir, né, Thiago? Sim. E uma outra coisa aqui que eu até ia comentar, e que também virou muito jogo, é as mentorias de toda segunda. Olha, se eu perdi umas 10 mentorias nesse um ano e pouco que eu estou no Nossa. Conversão, acho que é muito. Acho que eu não perdi 10 ali. E se eu perdi, foi tipo assim, é só porque eu estava muito cansado, ou porque eu estava viajando, fazendo alguma outra Aham. coisa. Mas se eu estiver em casa, eu não perco. Justamente porque traz muito insight e sempre. Porque todo problema de todo mundo que eu vejo, todo problema do que o pessoal vai na dia da mentoria, qual que é o seu problema? Meu problema é vender mais. Aí é engraçado que você vai cutucando a ferida e vai indo, Aham. e vai indo, e vai indo, e vai indo, e descobre que o problema não é vender mais. Vender menos é só uma consequência de um outro problema lá atrás da pessoa. Exatamente. É questão de tempo, é contratar funcionário, é investir mais, é foco em algumas outras coisas erradas. Então, isso aí me ajudou muito com os meus clientes. Porque Uhum. muito na tua mentoria, eu começava a sentar com o meu cliente e meu cliente, não está dando certo. Tá, vamos mapear o que não está dando certo? Me fala, o que está evitando de você? A velha pergunta, né? O que está evitando de você faturar mais? É. Ah, meu problema é muito por causa que os leads não respondem. Tá, então vamos analisar o seu script de vendas para ver como é que tá. Aí na maioria das vezes você vê que a pessoa demora uma hora para responder no WhatsApp. Você não vai fechar. Não adianta, você não Uhum. vai fechar com essa pessoa. Então, as mentorias de segunda, olha, são sensacionais. Toda segunda-feira, galera, no Conversão Extrema, a gente faz uma mentoria, a gente escolhe um aluno e analisa o processo de vendas dele. Alguns nem estão anunciando em tráfego, alguns analisam enquanto estão anunciando em tráfego, a gente analisa a campanha mesmo, né? Faz aquele raio-x e sempre descobre erros, né? Sempre descobre erros. Inclusive, foi agora terça-feira, ou foi, não, segunda-feira. Eu fiz uma reunião com o time do Google para analisar minha campanha no Google. E aí eles falaram, Tesma, inclusive porque o Google muda muito, né? Então, agora com a campanha, mais foco em campanha em PMAC, geração de demanda, saindo a campanha de vídeo que vai sair do ar. Inclusive, vai vir atualização no Conversão Extrema em breve, hein? Daqui 2 meses, uma nova atualização no Conversão Extrema. E, com as mudanças das campanhas do Google para 25 e 26, né? Mas uma coisa que eles falaram para mim, cara, o Google mudou. Olha só que interessante. Uma coisa que eu não sabia, né? Eu não sabia, eu sei que o Google estava mudando, mas não tinha uma clareza de um gestor falando para mim, um gestor do Google. Tesma, agora você tem que fazer assim, 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 assado, porque a tendência é gerar mais resultado, porque a tag está mais inteligente do que anteriormente. Então, eu separava em muitas campanhas, porque eu investi em torno de 50 mil por dia. Então, eu crio muitas campanhas, muitos públicos. Então, eu vim para uma nova estrutura do Google. E se não fosse aquela reunião com eles na segunda-feira, que já comecei a modificar e ver o resultado, cara, você joga muito dinheiro fora. Então, quando o Thiagão falou da mentoria, que você analisa, cara, eu tenho que aplicar isso aqui no cliente. Cara, isso aqui é o tipo, a galera tá perdendo dinheiro aqui. E quanto mais mentoria você participa, você vai entendendo mais o jogo. E antes mesmo de eu falar, você já fala assim: opa, ele tá errando aqui. Antes mesmo. É engraçado, porque na mentoria, quando analisa a landing page, a galera fala: opa, ele tá errando, tá ruim essa landing page. A galera já, tipo, já pegou a manha, né? Então isso é empresas reais, contas reais, e que faz muita diferença, né, Thiago? No nosso crescimento profissional mesmo, né? Essa segunda, inclusive, foi de semijoias. Acho que Semijóias. segunda-feira. Semijoias, né? E tá para entrar um cliente de semijoias.
Eu já estava Nossa, anotando, porque eu já vou implementar tudo o que você estava comentando no dia da mentoria no cliente que eu estava. Então, não só para gestão de tráfego, né, mas para quem tem, serve muito para quem tem é, e-commerce, por exemplo, serve muito para quem tem semijoias. Então, sempre a mentoria traz algum insight muito legal que você pode aplicar, independente se é, às vezes não é nem no teu nicho. Igual, segunda-feira não era nem para estar assistindo, se eu fosse considerar, porque eu não tenho um nicho de semijoias. Hoje o uhum, meu nicho, o que a gente está tentando nichar mais é saúde e estética, principalmente estética, perfeito. que são a maioria dos nossos clientes. Mas eu nem ia estar assistindo. Mas agora surgiu um cliente, um possível cliente, que quer entrar e é de semijoias. E então, se eu não tivesse assistido, olha o quanto que eu estava perdendo hoje. Às vezes eu nem ia estar sabendo, até eu aprender o negócio, até eu aprender as coisas que podem ser melhoradas no cliente, eu ia perder muito tempo, o cliente ia perder dinheiro, ia ser um processo mais longo, sendo que a mentoria me ajudou e me acelerou assim, muito mais nesse quesito. Animal, cara, animal. E, Tiagão, para a gente encerrar essa nossa live aqui, eu queria que você desse um conselho para quem está aqui ao vivo. Gente, quem aqui sonha em ser um gestor de tráfego ou alcançar R$ 25.000, abrir um negócio do zero, começar uma agência do zero, mesmo sem conhecimento, sem condições financeiras, tipo assim, ó, começando do zero, zero, zero mesmo. E eu quero que o Thiago agora dê um conselho para você. Então, para quem está aqui, só um conselho, Thiago. Eu sei que é difícil, você tem, pô, tem muitos aprendizados em 2024 e continua dentro do conversão. Mas se você pudesse dar um conselho para quem está aqui, começando do zero, qual seria esse conselho? Eu acho que seria dois sentimentos, tá? Comprometimento, obviamente, Uhum. é inevitável você ter um comprometimento de, igual eu tive, eu vou zerar o conversão até. E eu me pus essa marca até março. E eu fiz. Mas assim, foi corrido? Foi, mas eu tive comprometimento com isso. E outra coisa também que eu gosto muito dentro da comunidade do Extrema, é não reclama. Tá difícil para todo É. mundo. Não é só para você, você não é o escolhido por Deus para sofrer nesse planeta. Todo mundo passa por uma dificuldade. Você tem que focar na solução. Eu acho que são esses dois pontos que, se você focar, que está começando do zero agora, você vai conseguir. Você vai chegar até lá. Porque se você tiver comprometimento em finalizar os estudos, em colocar em prática, e depois não ficar reclamando, igual eu estava falando que a gente estava procurando nosso diferencial, a gente poderia ficar sentado e falar assim: ah, meu Deus, o mercado está muito difícil, está muito concorrido, tem muita gente. Aham. E a gente está procurando uma solução. E a gente encontrou uma hora, demorou um pouquinho? Demorou, mas a gente encontrou a solução. Então, foca nesses dois aí, que eu acho que é a principal coisa que eu poderia falar para eles. Tiagão, cara, muito obrigado pela participação, por ter topado em falar comigo aqui. Pô, foi uma honra gigantesca. E, cara, não tem palavras para agradecer. E, pô, parabéns pelo 25.000. Que Deus abençoe a sua família, a sua casa, cara. E eu quero te ver no 50, hein? Quero mandar esse troféu para você. Nós vamos mandar para você o 25. E melhor ainda, né? Enviar em breve o de 50, cara. Eu quero ver você chegar nos 50.000, hein? Comprometimento é o Ansioso, que ganha jogo, né? Então, eu com vou deixar com certeza. vocês as palavras finais aí dessa live. Cara, eu não tenho nem o que agradecer, né? O meu agradecimento é enorme por tudo, desde o conversão até o Black agora que eu tô, é um ambiente que é espetacular, não tem igual até hoje, né? Eu não conheço um ambiente que seja melhor do que esses dois ambientes aqui. E é uma honra enorme estar aqui falando contigo, de estar expondo isso aí, de encorajar essas pessoas a dizer que elas podem sim, e também não tem idade. Eu comecei, entre aspas, já. Alguém poderia falar que eu comecei velho, né? 30 e poucos anos, a mudar de carreira, de desenvolvimento, de uma Uhum. carreira que já estava consolidada para uma carreira nova, que empreender. Alguém poderia falar assim: esse cara é louco. Então, sigam nos seus sonhos. Isso foi muito legal e foi bem bacana. E eu espero sim ter os 50.000 aqui, login aqui, que está comemorando mais uma Tomar taça mais de uns vinho. vinhos aí. Tamo junto, Tiagão. Valeu, obrigado, Abraço, Thiago. irmão.